Porque você quer fazer, está a fazer ou já fez faculdade? Por causa de quanto salário alto você acha que vai ganhar na área em que se formou? Porque você quer encontrar um bom emprego ou porque você quer mudar de vida e viver melhor? Bem, se você respondeu sim a uma dessas questões aqui, obviamente que o seu principal objetivo com fazer faculdade deve ser alcançar a estabilidade financeira. Embora essa intenção seja genuinamente boa, será que fazer faculdade o levará a alcançar a estabilidade financeira? Será que para isso você precisa mesmo de um diploma? Fique neste vídeo para saber mais. Ora malta, sejam todos bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no canal. Eu sou o Gouveia Malanche e você está a assistir ao Pregão Info. Entretanto, se é a primeira vez que se dá de cara aqui com o nosso canal, não se esqueça de deixar ficar o seu gosto aqui abaixo nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para o YouTube entender que os nossos conteúdos são de valor e levar a mais pessoas. Faça isso que eu conto consigo. A maioria dos meus colegas achavam que o que eles desejavam era serem formados em algo na faculdade, mas a maioria ignorava a grande verdade que existia dentro de nós. A maioria não queria fazer faculdade ou ser formado em algo. A maioria queriam dinheiro. E consideravam que, por definição, a faculdade trazia isto. Muitas são as vezes que eu dava-me com os meus colegas no corredor a discutirem sobre quais eram as áreas que estavam a pagar salários mais altíssimos e quais eram os setores que melhor estavam a garantir mais empregabilidade. Portanto, eu até já tive momentos em que presenciei confissões de colegas que diziam que só estavam lá na faculdade porque a faculdade era o principal meio que elas tinham para materializarem o seu sonho de alcançar a estabilidade financeira, para melhorarem as suas vidas e de suas famílias. A maior parte das pessoas que eu conheci durante a faculdade escolheram as suas áreas de formação com base no que os profissionais daquele setor são pagos e no quanto elas consideravam que passariam a ganhar após conseguirem o diploma. Não é errado fazer isto, afinal de contas, fazer faculdade é um mega investimento e, portanto, nós temos de considerar variáveis como o futuro salário e a taxa de retorno do respectivo diploma. Mas é aqui onde a maior parte das pessoas erram, porque se você tem a faculdade como o principal meio para alcançar a estabilidade financeira, além de escolheres a sua área de formação com base no que os profissionais desse setor são pagos e no que você acha que estará a ganhar depois de conseguir o diploma, talvez seja importante considerar mais dados, como por exemplo estes que eu vou mencioná-los agora. Segundo o INE, no seu inquérito sobre empregabilidade realizado em 2020, o INE concluiu o seguinte: a taxa de desemprego em Angola é de 30,6%, o que significa que 30,6% dos angolanos não têm trabalho nenhum. Das quase 16 milhões de pessoas em idade economicamente ativa, somente aproximadamente 10 milhões de pessoas é que são empregadas, pelo que cerca de 4 milhões de pessoas são desempregadas, enquanto que somente aproximadamente 1% dessas pessoas é que são inativas. A taxa de emprego em Angola é de 62,8%. Um número aparentemente expressivo, mas dessas pessoas empregadas, 79,4% trabalham em zonas rurais, em trabalhos como pesca, produção animal, agricultura, caça, floresta, comércio a grosso e a retalho. E somente aproximadamente 51,4% é que trabalham em zonas urbanas, o que também não quer dizer grande coisa. Porque segundo o INE, 80,8% dos empregos que existem em Angola estão no mercado informal. E só para que percebamos melhor isto, é importante olharmos para a taxa de empregabilidade relativamente aos diversos setores da nossa economia. Segundo o INE, a maior taxa de empregabilidade estão nos setores do comércio e reparação de veículos, automóveis e motociclos, uma taxa de 19,4%. A segunda maior taxa de empregabilidade encontram-se nos setores da administração pública e o setor da defesa, com uma taxa de 6,4%. E a terceira maior taxa de empregabilidade encontram-se no setor da hotelaria, restauração, transporte e comunicação, com taxas de 3,9% de empregabilidade. A quarta maior taxa de empregabilidade estão nos setores da indústria, energia e água, uma taxa de 3,3% de empregabilidade. E a quinta maior taxa de empregabilidade está no setor da construção, com uma taxa de 2,8%.
E, por sua vez, a sexta maior taxa de empregabilidade encontra-se no setor da educação, com uma taxa de empregabilidade de 2,6%. E a sétima maior taxa de empregabilidade encontra-se no setor da saúde, com uma taxa de 0,9%, não é? A taxa de empregabilidade. E, finalmente, o último setor com a pior taxa de empregabilidade, o setor que menos emprega, é o setor de atividades financeiras, imobiliárias e consultoria. É o setor com a pior taxa de empregabilidade, com uma taxa de 0,6%. Portanto, malta, dá para ver que é muito desafiador estar aqui a partilhar esses conteúdos de valor com vocês. Se manter aqui não é nada fácil. Portanto, não se esqueçam de deixar ficar aqui os vossos gostos, inscreverem-se no canal, compartilharem os vídeos, não é? A fim de retribuírem esse nosso bom gesto que andamos por cá a fazer, que é muito difícil. Dados os números todos apresentados, é completamente evidente que para nós ainda não chegou o período de sairmos da faculdade diretamente para o mercado de trabalho. Infelizmente, a nossa taxa de desemprego ainda é super altíssima. Além disso, o nosso mercado é completamente informal. Só para teres uma mínima ideia, o mercado informal são todos aqueles postos de trabalho que estão à margem da legislação do governo, onde o trabalhador não tem a garantia de ser inserido na segurança social, tem dificuldades ao acesso ao crédito, tem más condições de trabalho e não é contemplado na criação de políticas públicas do governo. Talvez a única vantagem do mercado informal seja não pagar imposto, não é? Então, você quer apenas alcançar a estabilidade financeira, selecionas o curso com maior potencial de oferir salários mais altos, começas a fazer os seus investimentos de informação, se preciso até te endividas, corres altos custos a fim de materializar esse seu grande objetivo. Não, mas para isso eu tenho de ver primeiro o curso que dá um emprego mais rápido, mais fácil de entrar no mercado de trabalho, com uma saída muito mais facilitada e enfim. Segundo os dados apresentados, o setor com a maior taxa de empregabilidade é o setor do comércio e de reparação de veículos. Mas não, o setor da educação e da saúde são os setores que garantem um emprego mais facilitado. As taxas de empregabilidade destes setores aqui é de 0,9% e de 2,6%. Portanto, a taxa ainda é completamente baixa. Embora nos últimos anos registrou-se um ligeiro aumento de concursos públicos para a educação e a saúde, mas em função da nossa atual conjuntura económica, dados indicam que estes concursos que outrora estavam a ressurgir estarão a ser limitados. É só olharmos, por exemplo, para o corte parcial da subvenção do combustível. Significa que o Estado está a precisar de mais receitas para que possa fazer face aos seus gastos públicos. Portanto, o Estado está cada vez mais com menos dinheiro e precisa de arrecadar mais receita, e quando se lança mais concursos públicos é necessário que hajam mais fontes de receitas, não é? O Estado precisa arrecadar mais, e para arrecadar mais é necessário que existam mais empresas que paguem mais impostos, é necessário também que mais commodities do nosso país, como petróleo e, enfim, valorizem-se mais a nível do mercado externo, não é? A fim de que o Estado possa arrecadar mais receita, e são essas receitas aqui que são finalmente distribuídas aos concursados como salário. Portanto, se o Estado estiver completamente apertado, como já está, se os gastos públicos continuarem a aumentar, o Estado não conseguirá lançar mais concursos públicos, porque mais concursos públicos significa que o Estado precisa arrecadar mais receitas. E o nosso Estado já está a arrecadar poucas receitas, o que vai condicionar o futuro lançamento de mais concursos públicos ligados a essas áreas. Não que vão deixar de existir, mas que vão passar a existir com menos frequência, e é muito provável que a taxa de empregabilidade atual destes setores aqui possam daqui para frente vir a diminuir muito mais, o que passa a ser muito mais desafiador entrar para estes setores. Isto significa que, independentemente de qual seja a sua área de formação, direito, ciências económicas, engenharias e, enfim, com exceção de áreas ligadas com agricultura, pesca, floresta e áreas afins, não é? Bem como áreas que estão a ser completamente demandadas a nível do mercado global, não é? Como é a área do marketing digital, comunicação e, enfim, é super desafiador sair da faculdade diretamente para o mercado de trabalho. Mas se você tem apenas a faculdade como um meio para alcançar a estabilidade financeira, você pode
alcançar a estabilidade financeira sem precisar do seu amado diploma. E para isso você pode utilizar um meio mais facilitado, é claro, mas completamente exigente, mas que o ajudará a atingir esse seu objetivo em menos tempo e da melhor forma. Porque depois da formação, devido à nossa conjuntura ligada aos dados aqui já apresentados, você ainda vai se debater com questões de procura de emprego. Porque se você é um recém-formado, estás a fazer ou já fez várias aulas que acreditas que o ajudarão a prepará-lo para o primeiro emprego. Infelizmente, a maior parte do que você precisa para ter sucesso no trabalho envolve habilidades que você nunca aprendeu em uma sala de aula. Mesmo se o seu trabalho envolve habilidades técnicas que você abordou em suas aulas, seu futuro empregador provavelmente usará ferramentas que você nunca viu antes e dependerá de processos que vão além do que você aprendeu. Sem falar que a maior parte das coisas que nós estudamos hoje deixarão de existir num futuro mais breve, porque o mercado atual de trabalho está a demandar por coisas que as faculdades, as instituições de ensino ainda não estão a proporcionar ao mercado de emprego, o que pode eventualmente vir a complicar um bocado mais o seu processo de alcançar a estabilidade financeira. Você pode estimar que após a sua licenciatura, pós-graduação ou mestrado, você estará a ganhar aproximadamente 200 mil kwanzas como salário, em função dos trabalhos anteriores, sua experiência profissional e com base no quanto é que os profissionais do seu setor são pagos, mas em função da nossa atual conjuntura económica, em função de todos os nossos desequilíbrios sociais e económicos, isto pode vir a frustrar um bocado mais o seu grande objetivo de alcançar a estabilidade financeira após de conseguir o seu diploma. Vai que você consegue o diploma, mas ainda assim ficas a se debater com grandes problemas financeiros superiores àqueles que você os enfrentava quando apenas eras um mero estudante universitário e passas a enfrentar problemas gravíssimos. Já é licenciado e ainda não alcançou a estabilidade financeira em função destes problemas todos. Se você tem um diploma como principal meio para alcançar a sua estabilidade financeira, eu lhe convido a fazer a seguinte reflexão. Primeiro, pergunte: quanto é que os profissionais da sua área são pagos? Quer os profissionais com experiência e quer os profissionais sem experiência. Segundo, qual é a taxa de empregabilidade do setor em que você se formou e qual é a taxa de empregabilidade a nível geral da nossa economia. E terceiro, quais são os custos totais a despender com a formação que você pretende fazer, está a fazer ou já fez. E depois disso, tente calcular o valor que você acha que vai ser o seu primeiro salário quando você conseguir o diploma pelo período total de formação. Este cálculo nos ajudará a perceber a taxa de rentabilidade da nossa formação. Depois disso, pergunte-se: o resultado ou a rentabilidade da sua formação é superior à rentabilidade esperada? Esta rentabilidade compensa os custos todos que você incorreu? Com esse valor você alcançaria a estabilidade financeira? Valeria a pena investir todo o dinheiro despendido na sua formação em um negócio? Renderia melhor? Os instrumentos financeiros do seu banco ou da Bodiva garantem taxas de retornos mais significativas que o seu resultado? Se não, boa sorte com o seu diploma. Mas se sim, a verdade é que você consegue alcançar a estabilidade financeira com ou sem diploma. O único setor em que alguém sem diploma universitário, sem treinamento, sem formação formal e sem conexões supera grandemente alguém com a melhor educação, a melhor formação e as melhores conexões é o mercado financeiro. É impossível um faxineiro operar melhor um coração que um médico cirurgião, por exemplo, mas é possível um faxineiro viver melhor que alguém com uma educação universitária. O sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal cujos comportamentos são mais importantes que o nível de acúmulo de conhecimento. Permita-me contar-lhe duas histórias, a de Ronald James Reed e a de Richard Fusconi, à base disto. James Reed vivia numa zona rural em Vermont, nos Estados Unidos da América. Ele foi a primeira pessoa da sua família a terminar o ensino médio e ia para a escola dependendo de boleia. Ele trabalhou durante 25 anos consertando carros em um posto de gasolina e durante 17 anos como um faxineiro de uma loja de
departamento. Aos 38 anos, James Reed comprou uma casa de 2 quartos a $12 mil e viveu nela o resto da vida. Reed ficou viúvo aos 50 anos e já nem voltou a casar-se. O seu principal hobby era cortar lenhas. Em 2014, James Reed acaba por morrer e foi nesse período em que um mero faxineiro acaba por tornar-se manchete no mundo todo. Ao todo, nesse período, tinham morrido cerca de 2 milhões de americanos e somente 4 mil pessoas tinham um patrimônio líquido a mais de $8 milhões depois que faleceram, e o James Reed fazia parte desta lista. Todo mundo que conhecia James Reed ficou completamente perplexo como é que esse faxineiro conseguiu acumular todo esse patrimônio. Mas a história não era tão secreta assim no final das contas. Nada de bilhetes de loteria ou herança. Reed guardou o pouco que podia e investiu em ações de blue chip, empresas de primeira linha, e em seguida passou anos a esperar o seu investimento inicial render e alcançar os $8 milhões. Diferente do James Reed, existiu o Richard Fuscone. O Richard Fuscone era tudo o que o James Reed não era. Fuscone era um executivo do banco Merrill Lynch, formado em Harvard e com pós-graduação. Teve uma carreira tão bem sucedida no mercado financeiro e aposentou-se aos seus 40 anos de idade e tornou-se filantropo. Fuscone já fez parte dos 40 empresários mais bem-sucedidos abaixo dos 40 anos da revista Crane. Em meados de 2000, Fuscone fez um empréstimo para expandir uma mansão de 1,5 mil metros quadrados. Uma mansão que tinha 11 banheiros, 12 elevadores, 2 piscinas e 7 garagens. Os custos de manutenção desta mansão eram superiores a $90 mil por mês. Então veio a crise de 2008, o que afetou as economias de todo o mundo e o dinheiro de Fuscone tornou-se pó. Devido às dívidas tão altas que o Fuscone tinha, isto fez com que o mesmo isse à falência. E Fuscone foi obrigado a declarar falência no tribunal perante um juiz e assumiu que já não tinha fontes de renda para arcar com as dívidas todas que o Fuscone tinha. Isso em 2008 e a sua história, infelizmente, chegou-se ao fim. Essa história é só para mostrar que o sucesso financeiro tem muito menos a ver com o seu conhecimento e muito mais a ver com a forma como nós nos comportamos. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode tornar-se um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Pessoas comuns, sem nenhuma educação financeira, sem nenhum diploma universitário, são capazes de conquistar riquezas desde que tenham uma dúzia de habilidades comportamentais que não estão relacionados aos métodos formais de medição de inteligência. Logo, fica cada vez mais claro que alcançar a estabilidade financeira não depende do quão alto é o seu nível de formação, se você é universitário ou não, isto menos importa. O mais importante é que você tenha comportamentos alinhados a estes objetivos financeiros. O mercado financeiro é a melhor via que existe para que você possa alcançar a sua estabilidade financeira, independentemente se você é formado ou não. Esse vídeo não é contra fazer a faculdade. Afinal de contas, fazer faculdade é super importante. O que é que seria, por exemplo, de advogados, médicos, dentistas, se não fizessem a faculdade? Existem profissões que fazer faculdade é super exigente, obrigatório, para que os profissionais possam ser significativamente excelentes, não é? Afinal de contas, fazer faculdade também demonstra responsabilidade, comprometimento e muita seriedade ao preferir aguentar cerca de 5 anos de formação para trabalhar numa determinada área. Muitas são as empresas que hoje só contratam pessoas com um nível universitário porque isto demonstra muita responsabilidade, muito comprometimento a essas empresas e maioritariamente é isso que elas querem. A maior parte das coisas que eu já consegui, tenho conseguido e tenho fé que ainda vou conseguir, estão intimamente ligadas às minhas vantagens de ter feito faculdade. Portanto, fazer faculdade é super importante. Mas este vídeo é para aquelas pessoas que estão aí principalmente por questões monetárias. Se utilizarmos outras vias, nós podemos, não é, ir a tempo de
mais lá para frente conseguirmos fazer faculdade e já não será por questões financeiras, será por gosto, será por questão de agregar valor, não é, à nossa sociedade e ao mundo de forma geral. Portanto, o vídeo é para estas pessoas. Embora as nossas vidas estejam cheias de incertezas, mas há provas sólidas que demonstram que o que se consegue atingir com a educação tende a compensar muito mais a longo prazo e que nos coloca num caminho que poderá nos levar a uma riqueza maior que se tivéssemos apenas um nível de formação inferior. Mas se quiser estabilidade financeira, sem ou com diploma, você consegue isto da melhor forma. Não se esqueça que a sua principal fonte para os seus investimentos é a sua poupança e a sua capacidade de poupar é do tamanho dos seus sonhos. E quanto melhor você investir, mais perto dos seus sonhos você estará. Nós estamos juntos e até o próximo vídeo, mal.